Boa noite a todos. Eu quero, dar as boas-vindas a todos vocês que renunciaram ao final de tarde, um happy hour, e vieram falar um pouco de ciência, conversar um pouco sobre a evolução humana, né? Bom, eu vou direto ao assunto. Da onde saiu essa história de evolução? Evolução humana, só se discutiu evolução humana depois de admitir que evolução existia. Quando que nós descobrimos a evolução? Quando que a evolução passou a fazer parte de discussões de fim de tarde como essa? Isso não foi sempre assim. Aliás, em muitos lugares, ainda hoje vocês sabem, falar disso é um grande problema, não é? Mas o fato é que, no tempo, nós podemos localizar com muita precisão quando alguém teve a coragem de escrever um livro, de publicar um livro, expondo claramente suas ideias sobre a evolução biológica, dizendo, contrariamente àquilo que mesmo os cientistas da época pensavam, não é? Todos os seres vivos são aparentados. Ele não estava apenas transgredindo uma comunidade religiosa muito vasta, muito grande, mas ele estava também, de certa maneira, desafiando uma comunidade científica que estava mais ou menos de acordo com algumas coisas. Por exemplo, de que os seres vivos podem se modificam de alguma maneira, mas muito pouco. Então, em primeiro lugar, essa ideia de que a evolução rompeu com a ideia absolutamente fixista, ou seja, os seres vivos existem exatamente como eles estão, hoje, não é? Essa versão está um pouco... não é bem assim. A gente tem que admitir que, a partir de no início já do século XVIII, 1720, já havia pessoas discutindo, cientistas, as academias de ciências estavam começando, discutiam coisas muito parecidas com aquelas que nós discutimos hoje. Por exemplo, a idade do planeta, a vastidão da idade do planeta. Enfim, não é verdade que a ideia bíblica sobre o nosso planeta seja uma coisa que tenha prevalecido até que a tal da teoria da evolução apareceu. Não é verdade isso. Mas o fato é que, no ano de 1859, aparece, então, na Inglaterra, um livro escrito por Charles Darwin, não é? Na qual ele vai admitir, em linhas gerais, aquilo que nós vamos discutir hoje. Em linhas gerais, é claro que nos detalhes muita coisa mudou, mas em linhas gerais, ele foi direto ao ponto. Todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. E ele especulou bem lá no finalzinho, na última página do livro, talvez em uma poça d'água, num passado remoto, lá tenha surgido uma vida microscópica da qual todos os seres vivos descendem. Para fazer isso, Charles Darwin teve que juntar muitas informações. E teve que contar com uma ferramenta absolutamente imprescindível, que era o tempo geológico. É difícil falar em milhões e bilhões. A gente vê o noticiário hoje, vê as propinas, são tantos zeros, não, eu me perco nesses zeros todos. São mais ou menos, são dimensões astronômicas, são dimensões geológicas, eu diria, né? Pois essa é a dificuldade de quem trabalha com o tempo geológico, não é? Para entender o tempo geológico, quer dizer, milhões, bilhões de anos, quer dizer, o que significa isso? Não é? Mas Charles Darwin foi, talvez, evidentemente, certamente ele não foi o primeiro, mas ele foi uma das pessoas que teve, de alguma maneira, a ousadia de afirmar categoricamente que o tempo geológico poderia ser medido em milhões de anos. Ele até exagerou. Na primeira
na primeira edição do Origem das Espécies, em 1859, ele até arriscou um cálculo para uma formação geológica do sul da Inglaterra, não longe de onde ele vivia. Ele fez um cálculo e apresentou esse cálculo dizendo que aquela formação tinha um pouco mais de 300 milhões de anos. Era uma formação do Cretáceo, uma formação que hoje, por técnicas mais precisas, se sabe que tem alguma coisa como 100 milhões de anos. Bom, foi um grande erro. No entanto, cá entre nós, ele estava na trilha correta, não é? Ele sabia que essas formações geológicas, cheias de fósseis, cheias de restos de seres vivos, tinham vivido, enfim, essas formações tinham centenas de milhões de anos. Certamente isso chocou a sociedade da época, mesmo as sociedades científicas. Por quê? Porque não que elas duvidassem do tempo geológico, mas elas, enfim, havia grande dúvida se esses cálculos poderiam ter validade científica. A precisão desses cálculos era muito questionável. No século XX, depois que se descobriu a radioatividade, esses cálculos passaram por um patamar de segurança completamente diferente. Hoje a gente pode falar com muito mais segurança. Mas é preciso admitir, o próprio Charles Darwin admitiu, que aqueles cálculos eram cálculos, enfim, eram indícios, não é? Por exemplo, sabendo quanto tempo tinha levado para se formar uma certa camada de sedimento no fundo de um rio, ora, depois de 10 anos, se formaram ali 2, 3 centímetros, se o sedimento tem tantos metros de profundidade, uma regra de 3 simples resolve a questão. E, enfim, Darwin teve que se basear em coisas desse tipo, não é? Cálculos desse tipo. Mas, mesmo assim, ele acabou, as contas dele chegavam a centenas de milhões de anos. Essa foi a grande chave. Ele teve certeza de que a Terra tinha bilhões de anos, ainda quando ele era muito jovem. Eu tenho, enfim, já escrevi sobre isso, a certeza de que ele escreveu para a irmã dele dizendo que na noite anterior ele não tinha conseguido dormir porque ele ficou pensando a noite inteira em como a história do mundo deveria ser reescrita, ele usou essa expressão, em 1835. Ele estava perto de Mendoza, na Argentina, e ele tinha certeza que tudo que ele tinha aprendido sobre a história da Terra deveria ser reescrito, deveria ser repensado. Naquele dia, ele tinha encontrado provas muito seguras da idade da Terra, do tempo geológico. Nós estamos falando de 1835. Eu falei para vocês que o livro foi publicado em 1859. Vejam quanto tempo transcorreu, né, entre esses dois momentos. Muito bem, foi nesse tempo que Darwin ficou elaborando a sua teoria. Quando ele descobriu, quando ele teve certeza do tempo geológico, ele não tinha escrito coisa nenhuma sobre evolução. Depois que ele saiu da Argentina, ele estava, na verdade, naquela época era o Chile, mas enfim, ele voltou para Santiago, foi para o porto, pegou o navio de pesquisas, o Beagle, o famoso Beagle, subiu, foi até o Peru, de lá chegou nas Ilhas Galápagos, e nenhuma das cartas desse período, mesmo depois de sair de Galápagos, nenhuma das cartas que ele escreveu menciona qualquer coisa a respeito de evolução. Mas ele já tinha a certeza de que ele tinha que repensar tudo aquilo que ele sabia sobre o passado geológico do nosso planeta. Muito bem, isso fez com que ele tivesse tempo suficiente para pensar o seguinte: um mecanismo que faça uma pequena modificação nos seres vivos,
mas que atue sempre numa mesma direção, depois de centenas de milhões de anos, depois de dezenas ou centenas de milhões de gerações, ora, o que vai ter ocorrido aos descendentes desses seres vivos? E ele começou então, quando ele voltou à Inglaterra, depois de algum tempo ele se dedicou muito à geologia, publicou muito sobre geologia, inclusive trabalhos. Pouca gente conhece o Charles Darwin, geólogo. O Charles Darwin, geólogo, foi muito respeitado em sua época, chegou a ser o secretário da Sociedade Geológica de Londres, que era uma sociedade muito importante. Naquela época, a energia das indústrias vinha do carvão, e quem sabia onde estava o carvão, onde se podia achar carvão, onde se podia fazer minas de carvão, eram os geólogos. Então, vocês imaginem a importância de uma sociedade como aquela. E ele foi eleito secretário dessa sociedade, ele detinha todas as informações dessa sociedade. Portanto, ele era uma pessoa com um reconhecimento científico muito grande. Mas o Darwin, geólogo, foi sucedido por um Darwin, biólogo. Na verdade, talvez até um Darwin zootecnista, eu diria. Por quê? Porque ele foi conversar com os criadores de animais, principalmente, como que os criadores de animais tinham desenvolvido as diferentes variedades de seres vivos. Ele se interessou muito por pombos, foi atrás dos criadores de pombos e viu que os criadores de pombos tinham uma profusão de variedades diferentes. Conversou com agricultores. No Origem das Espécies, ele fala muito das variedades de plantas e de animais, e das técnicas, das maneiras pelas quais esses homens simples do campo, como que eles faziam para modificar os seres vivos, de acordo, evidentemente, com os seus interesses. Portanto, o raciocínio básico de Darwin vai ser o seguinte: durante esse tempo todo, mais de 20 anos, ele vai ficar pensando o seguinte: se eu seleciono alguns descendentes de uma ninhada, que são aqueles que interessam mais aos criadores, e faço com que apenas eles se reproduzam, muito bem, vejam, como é que surgiram as cabras, como surgiram as ovelhas, como surgiram os cães, como surgiram as galinhas. Ele discute tudo isso no Origem das Espécies. E também vegetais. Como que isso foi desenvolvido? Simplesmente selecionando artificialmente elementos da descendência. Aqueles que tinham características que interessavam aos criadores. E ele diz: será que a natureza não veio fazendo isso há milhões de anos? Será que a natureza não tem selecionado aqueles que têm maior capacidade de encontrar alimento, maior capacidade de encontrar um parceiro para se reproduzir, maior capacidade de se reproduzir, de gerar filhos, de cuidar de filhos, de fazer com que mais filhos atinjam a idade adulta, plantas ou animais? Ele tinha certeza que a eficiência era a palavra-chave para entender o processo de seleção que a natureza faz. Seguramente Darwin foi muito influenciado pelas ideias sociais da sua época, onde se falava exatamente disso. Se falava de competição, se falava que, enfim, quem produzia, quem fazia produtos, tinha que competir de alguma maneira para oferecer o melhor produto ou o melhor preço. Essas ideias estavam, enfim, Darwin vivia no meio de um debate sobre questões como essa. Mas a questão é, os criadores selecionavam as formas que mais lhes interessavam. E evidentemente que aqueles que deixam mais descendentes, deixam mais semelhantes à sua forma na geração seguinte. Ora, se a gente juntar tempo geológico
E um mecanismo tão simples como esse, o que resulta? O que resulta é uma grande diversificação das formas de vida, por consequência da diversificação dos ambientes geológicos, dos ambientes, não é? Dos ambientes do nosso planeta. Ele, como geólogo, tinha visto na estrutura, não é? Nas camadas geológicas do planeta, grandes descontinuidades, já se conheciam, enfim, os períodos geológicos que nós falamos hoje em dia, já faziam parte do vocabulário dos zoólogos ali pela metade do século XIX. Enfim, períodos secos, já se falava em glaciação. Darwin foi um dos primeiros a aceitar a ideia de glaciação. Inclusive, é uma coisa muito interessante. Quem primeiro colocou a ideia de uma grande glaciação afetando o planeta de uma maneira monumental foi um cientista suíço, Louis Agassiz, que não acreditava em evolução. Ele era radicalmente contra a ideia de evolução, mas ele deu uma grande ajuda para explicar, por exemplo, distribuição geográfica, enfim. E Darwin foi um dos primeiros que embarcou, foi um dos primeiros a usar a teoria da glaciação para explicar uma série de fenômenos biológicos. Não é? Muito bem. Darwin está escrevendo o seu livro, Origem das Espécies, e ele tem que resolver o homem. Vou falar sobre o homem ou não? O fato é que ele não escreveu sobre o homem, mas ele deixou, segundo a minha opinião, uma pista. Ele falou de seleção sexual. No capítulo sobre seleção que a natureza faz, sobre a seleção natural, ele deixou uma pista ali. Ele emprega o termo seleção artificial, a seleção sexual, a forma de selecionar parceiros na reprodução. Por quê? Anos depois, ele vai escrever um livro só sobre isso e vai dizer que a seleção sexual é a chave para explicar a evolução humana. É isso, gente. Obrigado.